O objetivo da Riot com essa mudança que eu vou falar aqui agora é aumentar a agência do top laner, ou seja, fazer o top laner ser mais presente no jogo, principalmente em relação à sua própria lane. A gente vai entender isso mais, mas primeiro a gente tem que ver o teleporte. O que é o teleportar hoje em dia? Ele lê. Depois de canalizar por 4 segundos, remove qualquer buff de home start ou home guard e blinka para um campeão ou... Aí tem aqui. E blinka o seu campeão para uma torre, um minion ou uma ward. Quando você chegar, você ganha 50% bônus do total movement speed por 3 segundos. Esse é o teleporte atual. Então você consegue dar TP em ward, em torre, em minion. Muito versátil, né? Tá movement speed legal. E ainda por cima tem um cooldown que vai de 420 até 210 baseado no nível. Safe. E aí tem as barrinhas de todos os cooldowns, que é muito importante pro competitivo. Além do que está escrito aqui, muitas coisas são consideradas minions. As bolinhas do Zek. Cria do Malzahar. Timo, o cogumelinho. Então, tem muita coisa da BTP que não está escrito aqui, tá? Então é muito versátil. Caixinha do Chaco. Bandeira do Jarvan. Sim, Lanterna do Trash. Sim, também. Então, tem muita coisa que você consegue da TP. Qual que é o problema do teleporte atual? O problema do teleporte atual é que ele faz algumas lanes serem jogadas de uma forma diferente. Principalmente o bot lane. Como existe a possibilidade de tanto o top laner quanto o mid laner terem teleporte, o bot é uma lane que acaba sofrendo de tabela. Porque no competitivo você já viram várias vezes TP no bot. Solo kill também. Então isso era uma coisa que frustrava os jogadores da posição, principalmente de AD Carry, que podem acabar o jogo quando tomam TP. Então a mudança do TP é que ele não mais vai ser uma summoner igual o jogo todo, mas ele vai ser uma summoner que muda conforme o jogo. Como assim? Quando você escolhe o teleporte, ele é só teleporte. E ele lê. Depois de canalizar por 4 segundos, seu campeão teleporta para uma estrutura aliada. Reparem, apenas estrutura. Torre, inhibitor, que não vai ter cedo, mas beleza. Torre inhibitor. É isso que é estrutura. Não, Mais nada. mas inhibitor não conta, né? É, mas é uma estrutura, né? Porque Nexus... Né? Não tem como. Mas torre e inhibitor. Torre. Então só isso aqui já é um nerf gigante no teleporte. Por quê? Ele vai dar TP em ward e em minion. A gente vai explicar um pouquinho mais já já. Aí quando chega em 14 minutos de jogo, que coincide com o quê? Barricadas. Com as barricadas caírem, o teleporte vira o teleporte unleashed, ou seja, o teleporte evoluído, o teleporte sem grilhões, o teleporte... Desenjaulado. Não é isso. Unleashed é teleporte brabo. O teleporte brabo. Que aí reduz o tempo de recarga de 360 segundos para 270 e pode ser usado em estruturas aliadas, minions ou wards. E te dá os 50% de movement speed. Ou seja, o que mudou no teleporte? Depois dos 14 minutos, ele é o mesmo TP. Exatamente o mesmo, com uma diferença pequena só. Que o teleporte antigo, para você ter 270 de cooldown dele, você tinha que estar em que nível? 13. Quando a barricada cai, você tá que nível, Bidinho? Calma, uns 14 minutos, não faço ideia, velho, uns 9? 9, 10. Então, tipo assim, de cabeça eu tô pegando 9 e 10. Então, assim, o que acaba acontecendo? Significa que aos 14 minutos você vai ter um TP que você teria um pouquinho depois, em questão de cooldown. Mas ao mesmo tempo, quanto mais passar o tempo, esse TP ele não vai mudar de cooldown como um atual. Ele continua com esse cooldown de 270 até o final do jogo. Então, teoricamente, o TP foi nerfado até os 14 minutos e muito no late game, porque antes ele ia até 210 segundos de cooldown. Tipo, botava uma botinha aneana ali, reduzia mais ainda. Exatamente. Então, assim, acabou que o TP ele foi nerfado nas duas partes. O nerf de late game, ele é relevante, mas nem tanto, porque, assim, você dá TP no late game, mas ele não é tão crucial quanto o nerf de early game. Então, essencialmente, o teleporte ele vira o TP atual a partir dos 14 minutos, ponto. O TP do late game é mais decisivo, né? É, mais tipo, decisivo. É um TP pra fazer uma rotação, ou então uma teamfight que vai flanquear e vai acabar com o jogo. Concordo. Agora, a gente vai discutir o porquê que o teleporte foi nerfado
antes dos 14 minutos. Pessoal, a Riot, ela meio que convencionou que até os 14 minutos a gente tem o que a gente chama de laning phase. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas são onde tem as barricadas, então parte do seu objetivo da laning phase é tentar angariar o máximo de recursos possível. E para isso, você vai matar o cara, matar a minion e pegar a barricada e a torre. Então, o que acabava acontecendo? O teleporte, ele possibilitava, o antigo, o atual, né? Ele possibilitava uma facilidade muito grande para vários jogadores. Ah, um detalhe que eu não falei. Como ele tem 360 segundos de cooldown, teoricamente ele tem menos cooldown até o nível 6. Um pouquinho menos. Não falei isso. Porque antes ele ia de 420 a 210, né? Mas ainda assim, o fato do teleporte, número 1, te entregar a move speed desde o começo. Número 2, poder ser usado dos minions. E número 3, poder ser usado em ward. Ele fazia com que o teleporte até os 14 minutos ele fosse usado pra tudo, menos pra você mesmo. Como assim? Vou dar o exemplo do quanto que era ruim você ter um TP de early game. Vamos supor que você tá jogando no top, você de Urgot e eu de... Fala pior counter de Urgot. Mordekaiser era um dos piores. Mordekaiser era um dos piores? Aí foi lá. Te bati no nível 1, você quis trocar, nível 2 te matei. Perto da minha torre. O que acontece? Se eu matasse o EBD perto da minha torre, qual que seria o ideal pra fazer? Seria eu puxar o wave pra poder denar o cara, conseguir o bounce, dar TP, voltar, dar recall e dar TP de volta na minha lane, né? Sim, o Urgot volta, o Mordekaiser volta a pé, provavelmente. Normalmente você consegue fazer isso, EBD. Muito obrigado aí, o Nose. Eu vou tirar o som aqui agora que eu esqueci. Normalmente dá tempo de fazer isso nível 2? Não. Não dá, porque o que É acontece? difícil chovar. Não tem muito cooldown, não tem muito dano. Quando você mata um top lane nível 2, 3, ou qualquer champion, o tempo de respawn dele é tão baixo que ele consegue imediatamente dar TP de volta na lane no mínimo que você tá puxando, com o home guard, e você provavelmente tá louco, porque você matou o cara e ele não é uma batata nele. Você bateu de volta em mim. Então, muitas vezes, isso impedia você de ganhar a lane. O que você ganhava por matar o cara? Às vezes você dava um freeze pro cara. Tipo, o cara, dava TP de volta na lane, depois você solado e freezava. Resumindo, você ganhava gold, mas não ganhava mais XP que o cara. Isso, você chegava numa situação, infelizmente, ruim de lane por causa disso. Isso é uma situação que acontece muito competitivamente, gente. Outra coisa. Vamos supor que você, top laner, foi dar um roaming na jungle adversária. E eu tenho o TP. Quem ganha mais? Você que tá arriscando a jogada ou eu que fiquei top com o TP? Depende da situação, né? Mas geralmente, Quem tá com TP. quem tá com TP. Porque como você poderia dar TP numa ward, se rolasse uma fight na jungle adversária, só dava o TP. Então era muito fácil responder isso das jogadas por causa do TP. Por fim, tem um a mais nisso aqui. A partir do momento que o teleporte não pode ser usado em minion do bot também, e ward, mas somente minion, é muito difícil você gankar o bot. É muito difícil você teleportar num Drake, porque você vai ter que teleportar na torre. Então os primeiros dragões você não vai conseguir estar presente. Você vai ter que chegar andando. E sem move speed, tá? Porque antes ganhava move speed. Agora só ganha move speed depois dos 14 minutos. Pra fechar, isso acaba sendo um buff totalmente direto em quem? Split pushers. Esses são os mais bufados. Por quê? Porque os split pushers vão ser os campeões que melhor vão aproveitar o fato do campeão que está do outro lado não poder usar o TP dele no mapa. Porque o que o split pusher quer? Ele não quer sair do top. Ele quer ficar na lane, pegar barricada. Quando cai barricada, quer levar T1, T2, T3, até o infinito. Então ele não quer sair da lane. E geralmente, 1v1 ele ganha. O que ele não ganha? Se ele for obrigado a ter que ir pra baixo. Ou quando o adversário consegue ir lá, fazer uma play e dar TP de volta. Vou fazer um exemplo bem chulo. Quem tem mais impacto no TP no bot? Uma Fiora ou um Maokai? Claramente o Maokai. Então, imagina o Maokai preso no top. Não Contra é a Fiora. muito ruim. Então, assim, esse é mais um dos buffs que a Riot tá dando sem parar nos campeões de split push. E Yorick, Fiora, todos esses amaram esse TP. Porque, primeiro, se eles conseguirem uma kill na lane, eles conseguem construir uma vantagem. Segundo, eles são campeões que vão poder aproveitar melhor dessa nova, agora real ilha do top, já que dar TP e impactar o mapa não vai ser mais tão interessante. Quem fica feliz também são os AD Carries e suportes, porque não vão ter mais
presença do TP, seja do top, seja do mid. Eu tô falando mais do top, gente, porque é onde é mais impactante. Porque no mid, apesar de ser impactante, o cara pode dar TP no mid, na torre, é muito curto. Aproveitando que nós estamos falando do mid, você acha que com essa mudança os mid laners vão optar pelo TP? Cara, assim, você tem uma... Em geral, só de você nerfar a runa que nem... A Summoner que nem você fez aqui, você já abre pra todo mundo querer ter uma Summoner Spell mais ofensiva. Só de você fazer isso, você já abre pra isso. Então a maioria dos top laners vai pensar 2 vezes se ele não quer pegar um Ignite. Que era o que acontecia antigamente. O TP, quando ele era fraco, muito antigamente, tinha muito Ignite, muito incendiar. Muito antigamente mesmo, né? Sim, 2014. Muito tempo. Porque, como o TP não era tão bom, você tinha a possibilidade de pegar essa maneira ofensiva.